Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês aqui em 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 9, que diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Palavra maravilhosa, né, queridos? Porque muitas vezes nós paramos para refletir sobre as nossas vidas e a gente se encontra numa situação de mesmice. Parece que muitas vezes a gente não consegue acreditar que a gente vai sair daquele ciclo que nós vivemos, sabe? Aquela rotina que nós vivemos. Talvez você pense assim, eu acordo, eu pego um ônibus, eu vou trabalhar, aí no meu horário de almoço eu não sei se eu como, se eu vou ao banheiro, se eu leio, se eu pego no celular para checar as minhas notificações, se eu tiro 5 minutos para orar, se eu leio a minha Bíblia, logo deu a hora de eu voltar para o meu serviço. Eu saio do serviço, eu pego o ônibus de novo e aí eu custo chegar em casa e tem casa para arrumar, tem família para cuidar, tem janta para fazer, ou então eu tenho outro trabalho secundário ou um próprio negócio que eu estou tentando impulsionar para conseguir sair do CLT. E minha vida tem sido isso, minha vida tem sido essa loucura. Sabe, eu não sei se você sai do seu emprego, vai direto para a faculdade, ou se você estuda de dia e trabalha à noite. Cada um de nós temos uma rotina. E no cenário, atual que nós estamos vivendo, principalmente aqui no nosso país, muitas vezes a rotina é desgastante. Rotina da maioria das pessoas que está tentando, sair do lugar, que está tentando estudar mais, que está tentando se desenvolver profissionalmente, e é desgastante, é estressante. E no meio de rotinas estressantes e desgastantes, a nossa mente, ela fica muitas vezes travada, ela não consegue acreditar que tudo aquilo um dia vai mudar, e esse desgaste todo vai ser simplesmente uma lembrança ali na nossa memória. E aí a gente começa a deixar de acreditar em coisas maiores, em planos diferentes. A gente perde a esperança, sabe? Porque muitas vezes, talvez, o seu salário pingue na sua conta e já vai tudo para conta de outras pessoas que você tá devendo, talvez, E aí você pensa, meu Deus, como isso vai ser, Ou então talvez tá tudo bem na sua área financeira, mas você não consegue se desenvolver espiritualmente. Ou talvez tá tudo bem espiritualmente, financeiramente, mas você não consegue se desenvolver no seu emocional, Talvez você carregue traumas, talvez você não consegue parar em nenhum relacionamento. Sabe, e aí quando nós começamos a nos frustrar, a gente começa a perder a esperança, porque a gente tenta de tudo naquilo que está dentro do nosso alcance e não dá certo. Mas são porque os nossos planos muitas vezes são falhos, porque nós fazemos planos de acordo com aquilo que nós estamos vendo, de acordo com aquilo que a gente tenta prever. E os nossos planos são limitados. Por quê? Porque a nossa visão é limitada. A nossa previsão, ela é limitada. Mas quando nós servimos ao Senhor, tudo isso muda. Porque os planos do Senhor são diferentes. Eu gostaria de refletir aqui hoje com vocês sobre os planos do Senhor para nós, os sonhos do Senhor para nós. Sabe, eu não sei em qual área da sua vida você olha e você enxerga mesmice, de certa forma você enxerga decepção, de tentar tanto e não conseguir sair do lugar. Mas hoje eu gostaria de falar para você que aquilo que o olho não viu,
o ouvido não ouviu e ainda não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Aquilo que você jamais sonhou, jamais imaginou, é o que Deus preparou para você. Deus prepara o invisível, né? Os nossos planos podem ser falhos. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, eles são limitados. Os nossos planos são limitados. Porque a gente não capta tudo, né? A gente não sabe de tudo. Mas Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas e por isso Ele tem os melhores planos para nós. Ele conhece caminhos que não vemos. Ele conhece recursos que não vemos. E é por isso que Ele prepara planos tão gigantes, tão maravilhosos para nós. Sabe, às vezes Deus preparou algo para a tua vida, te prometeu algo. E você fala, meu Deus, não é possível que eu vou alcançar isso. Às vezes Deus usou alguém para falar com você e você pensou assim, será que esse profeta realmente ele estava cheio de Deus? Porque é muito grande, não tem como eu chegar lá, não tem como eu alcançar. Sabe, porque às vezes Deus promete uma casa, mas às vezes Deus promete uma nação. E aí a gente treme na base. Sabe, a gente fica, meu Deus, como assim, né? Como assim que eu moro numa favela e Deus vai me levar nos 4 cantos do mundo? Queridos, é por isso. É porque Deus conhece recursos que você ainda não conhece. Eu não sei como você tem vivido a sua vida. O que eu sei é que Deus já viu coisas que você não viu. Deus tem planos que você ainda nem foi capaz de sonhar. Você está fazendo planos com os recursos que você está vendo. Mas Deus está fazendo planos com aquilo que Ele já preparou para a sua vida. Sabe, Ele faz planos baseados naquilo que nós podemos ser com a presença dEle. Muitas vezes nós planejamos de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o nosso tamanho, mas Deus planeja de acordo com a capacidade dEle, com o tamanho dEle, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então Ele prepara planos para nós que nós não entendemos justamente porque nós não vemos os caminhos que Ele vê, porque nós não vemos os recursos que Ele vê. Sabe, é como um jogo. Não sei aqui se os irmãos já jogaram, mas existem jogos que em certas fases existe ali um caminho. Talvez você já até passou aquela fase. E aí, se você for voltar lá de novo para jogar, às vezes você cai num lugar que inicialmente assim você pensa que não era para cair. E aí você pensa, vixe, perdi. Do nada o jogo abre uma tela e você descobre que aquilo era uma passagem diferente, uma passagem secreta. E aí aquela passagem secreta te dá novos títulos dentro do jogo, te dá novos troféus, te leva a fase diferente, a níveis diferentes dentro do jogo. Sabe? E é uma alusão muito legal de nós pensarmos, porque muitas vezes na nossa vida é desse jeito. Nós estamos andando num caminho, nós estamos em uma fase da nossa vida e Deus nos leva a lugares que a gente pensa, já era, perdi. Mas do nada a gente começa a, dentro daquilo que a gente pensou que era perca, viver o extraordinário. Sabe, se você está ali, vivendo a sua vida, no centro da vontade de Deus, e você começou a passar por caminhos que você não está entendendo, você não perdeu. O Espírito Santo me impulsiona a te dizer que é Ele te levando para caminhos diferentes, para você conhecer coisas que você ainda não conhecia, para você ver coisas que ainda não tinha visto. Você está a ponto de viver o extraordinário de Deus, mas isso causa medo em nós. Porque são caminhos que nós não conhecemos, são caminhos que a gente acha que não vai dar certo, são caminhos que nós achamos que não são para nós, mas o Senhor está dizendo, são novos níveis, são novas conquistas, e é Ele que está nos levando.
Então nós precisamos confiar naquilo que Ele planejou. Outra coisa aqui que me chama a atenção no versículo são o que Deus preparou para os que o amam. Então, os grandes planos do Senhor não é para todos, mas para os que cultivam um relacionamento com Deus, para quem ama a Deus. Deus ama a todos nós, mas o versículo não fala que é para quem o Senhor ama. O versículo fala que é para quem ama o Senhor. Ah, não, mas eu amo o Senhor. Será? Vamos alinhar a nossa régua de amor, a régua de amor do Senhor? Porque muitas vezes a gente acha que amar a Deus é lembrar dele. A gente acha que amar a Deus é saber que Ele existe. Mas a palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então amar a Deus é simplesmente, não, eu amo. Não, amar a Deus não é da boca para fora. A palavra de Deus nos afirma que amar a Deus é ter os seus mandamentos e os guardar. Então nós precisamos cultivar o nosso amor ao Senhor, porque amar ao Senhor é nós tirarmos tempo para aprender da vontade dEle todos os dias e colocar isso em prática. Nós estamos aqui hoje aprendendo sobre a confiança nos planos dEle. Então, quando você desligar esse devocional, você tem duas opções. Você pode voltar a viver sua vida normalmente, voltar a tentar fazer as coisas com a força do seu próprio braço, ou você pode dobrar os seus joelhos e entregar os seus planos ao Senhor e dizer: Pai, eu confio nos teus planos. Pega todos os meus planos, Deus, faz uma revisão em tudo, e tudo aquilo que não faz parte da tua vontade, lança fora, me livra. Sabe? Então, amar ao Senhor é fazer a vontade dEle. Amar ao Senhor não é simplesmente viver da forma que nós achamos que devemos. E aí quando a gente ouve um hino, a gente chora. Não é isso. Amar ao Senhor é obedecer. Na palavra de Deus, nós vamos aprender que amar tem a ver com obediência. Se nós não somos capazes de obedecer, se nós não somos capazes de colocar a palavra em prática, nós não amamos. O nosso amor é falho. E por último, nós vemos aqui então que este versículo, ele nos traz uma esperança além do agora. Em meio aos sofrimentos, nós devemos nos lembrar das coisas que nós não vimos. Lá em 2 Coríntios 4:18, a palavra de Deus nos afirma: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabe por que Deus prepara coisas para nós que os nossos olhos ainda não estão vendo? Sabe por que Deus prepara para nós coisas que os nossos ouvidos ainda não foram capazes de ouvir? E os nossos planos são baseados naquilo que nós vemos? Porque os nossos planos, eles são meramente terrenos. Eles são passageiros. Mas os planos do Senhor são baseados naquilo que nós não estamos vendo, porque são planos eternos. Presta atenção nisso, nós somos limitados. Em relação ao tempo, nós somos limitados, e é por isso que os nossos planos também têm um tempo limitado. Mas Deus é eterno. E os planos dele combinam com a régua de tempo dele, a eternidade. Sabe, se Deus te preparou bênçãos financeiras, você pode se preparar, porque vai ter alguma relação espiritual. Deus não enche a gente de bens simplesmente para nós sermos ricos, simplesmente para nós termos. Sempre tem um propósito, e o Senhor vai te direcionar sobre o que é para você fazer com tudo que Ele colocar na sua mão. Se Deus te encher de bens espirituais,
você com certeza vai compartilhar, você vai ter com quem compartilhar as bênçãos. Se Deus te encher de bênçãos emocionais com um casamento bem-sucedido, você vai ter com quem compartilhar suas bênçãos. Com certeza o seu casamento muito bem-sucedido vai gerar filhos que vão ser profetas, que vão ser respostas para as nações. Então o Senhor planta em nós aquilo que é eterno. Então nós precisamos nos atentar nas coisas que nós não vemos, porque elas são eternas. Elas são os planos do Senhor para nós. Então que hoje nós possamos identificar áreas da nossa vida que nós temos recorrentemente nos decepcionado. Se essa área é o trabalho, é o relacionamento, se essa área é espiritual, tente filtrar isso, tente reconhecer isso. E ora ao Senhor, entregue isso ao Senhor e diz: Senhor, revela o que o Senhor preparou para mim nessa área. Me direciona ao que o Senhor preparou para mim nessa área. E eu tenho certeza, querido, que o Senhor vai te direcionar, que o Senhor vai te mostrar. Sabe, eu não sei se você tem vivido dias de luta mesmo dentro do seu trabalho, queridos. Porque muitas vezes a luta no trabalho não é simplesmente receber mal e o dinheiro não fechar no fim das contas do mês. Sabe, muitas vezes existem empregos e os servos do Senhor estão ali sofrendo humilhação do patrão. Estão ali fazendo muito mais serviço do que ele foi contratado para fazer, recebendo mesmo tanto. Estão ali recebendo humilhação dos outros funcionários. Existem serviços que as pessoas são abusadas de todas as formas ali dentro, mas o Senhor está vendo. Ele julga a causa dos humildes, Ele julga a causa daqueles que se humilham, queridos. E o Senhor está vendo tudo que você está passando. O Senhor está contemplando as suas tribulações dentro do seu lar. Ei, mulher, ei, homem, você que é casado e você tem enfrentado tribulações no seu casamento, humilhações dentro do seu casamento, o Senhor está julgando a tua causa. Porque aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que ainda não subiu ao seu coração, é aquilo que Deus preparou para você. Deus tem um casamento bem-sucedido para a sua vida, um casamento feliz. Sabe, Deus tem um trabalho bom para a sua vida. Um trabalho em que você não vai ser 24 horas do seu dia humilhado. O Senhor tem bênçãos espirituais para a sua vida. Melody, mas eu busquei, eu nunca consegui ser batizado com o Espírito Santo. Eu nunca consegui falar em línguas. Deus não me usa para nada. Deus não me usa para profetizar. Eu não sei cantar, eu não sei pregar. Ei, continua persistindo. Continua se humilhando. Continua buscando. Porque o Senhor tem prazer em distribuir os seus dons no meio da igreja. O Senhor vai te usar. Permaneça. Permaneça. Quando você menos esperar, você estará vivendo o extraordinário de Deus. E eu, queridos, eu creio no seu milagre neste dia. Porque esta palavra, ela não é da Melody. Essa palavra, ela é do Espírito Santo. Esta promessa não é da Melody. Esta promessa está na Bíblia. Aquilo que nós não vimos, que o nosso ouvido não ouviu, que nem subiu ao nosso coração, aquilo que nós não fomos capazes ainda de projetar, é aquilo que o Senhor já projetou para nós. Você olha para os seus planos e acha que é grande demais? E acha que tem que engavetar? Espera só. Até você ver aquilo que Deus projetou para a sua vida. Aleluia! De primeiro vai parecer coisa de louco. Mas é assim mesmo. As coisas que parecem loucura, elas são as coisas que Deus preparou para nós. Coisas que nós olhamos e pensamos é loucura. Não tem jeito. É aquilo que Deus vai ter o prazer de fazer nas nossas vidas. Para que as outras pessoas olhem e vejam e reconheçam que foi a mão de Deus quem fez. Amém? Então neste dia, queridos, enxugue essas lágrimas. Levanta a cabeça. Porque o Senhor não tem uma vida de humilhação eterna para você.
Deus não tem uma vida de escassez eterna para você. Deus não tem uma vida de decepção eterna para você. Simplesmente se disponha, simplesmente se humilhe no lugar certo, que é aos pés do Senhor. Simplesmente busque ao Senhor de todo o seu coração. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Obedeça ao Senhor de todo o seu coração, porque os seus olhos vão começar a contemplar o extraordinário, os seus ouvidos vão começar a ouvir rumores, aleluia, de coisas extraordinárias. Eu sinto a presença do Senhor, queridos, neste devocional tão especial. Queridos, eu tenho tanto prazer de estar aqui com vocês todas as manhãs, compartilhando aquilo que o Espírito Santo tem falado comigo, queridos, porque o Espírito Santo, ele tem o prazer de estar entre nós. Deus tem prazer de abençoar os teus servos. Jesus, queridos, tem prazer de derramar as bênçãos mais ricas sobre aqueles que dedicam tempo para aprender da sua palavra, para se render em seu altar. E eu te garanto com firmeza, querido, que enquanto você está aqui, dedicando tempo no altar do Senhor, aprendendo da palavra de Deus, o Senhor está trabalhando na sua vida. Enquanto você chora, enquanto você geme, aleluia, carregando a preciosa semente. Eu já vejo pelos olhos da fé você voltando com os seus feixes, querido, louvando, jubilando. Porque é isso que a palavra do Senhor nos afirma lá em Salmos. Aleluia, esta também não é uma promessa minha, essa é a promessa do Senhor sobre as nossas vidas neste dia. Aquele que sai plantando e chorando e gemendo, carregando a preciosa semente. Nós veremos voltar com seus feixes, jubilando de alegria, cantando de alegria. E eu creio na alegria do Senhor para as nossas vidas nesta manhã. Eu creio na alegria da colheita. Hoje você pode estar vendo apenas a tristeza do plantio. Você pode estar sentindo apenas o sol queimando os seus ombros enquanto você planta e não vê o resultado de nada. Mas a colheita chega, querido. A colheita sempre chega. E vai chegar na sua vida. Vai chegar na minha vida. E na vida de todos aqueles que amam ao Senhor. Porque aqueles que amam ao Senhor já podem contar. Porque o Senhor já preparou aquilo que o olho ainda não viu, aquilo que o ouvido ainda não ouviu, e aquilo que ele ainda não foi capaz de projetar, o Senhor já projetou. Amém? Então levanta a cabeça. Não saia da sua casa hoje cabisbaixo, preocupado com como será amanhã, preocupado se você nunca será usado por Deus, preocupado se você nunca será feliz, preocupado se o seu emocional nunca se desprenderá de tantas decepções, preocupado se todos os dias da sua vida, até quando você morrer, todos os meses a conta não vai fechar. Não, querido, não fique com esses pensamentos de derrota, de que tudo vai dar errado, de que nada dá certo na sua vida, de que você não consegue ser feliz, de que você não consegue ser próspero, de que você não consegue ser cheio espiritualmente. Em nome de Jesus, que todo esse pensamento de derrota, ele caia por terra, ele bata em retirada, porque nós, em Deus, somos mais do que vencedores. Então, se você está indo trabalhar, querido, levanta, vai trabalhar com fé, porque o Senhor estará lá com você. Se você está indo estudar, levanta e vai estudar com fé, porque Deus está com você, você já é mais do que vencedor. Se você está levantando agora e vai cuidar da sua casa, dos seus filhos,
Cuide da sua casa e dos seus filhos com fé, de que o Senhor está com você e de que Ele já preparou o melhor. Independente do que você estiver indo fazer hoje, creia que Deus está indo com você. Faça de cabeça erguida, ainda que você não esteja gostando daquilo que você está indo fazer. A palavra fala, aquilo que você for fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus e não para os homens. Então, querido, mantenha a excelência. Você está estudando? Mantenha a excelência. Você está indo trabalhar? Mantenha a excelência. Você está indo estagiar? Mantenha a excelência. Você está cuidando da sua casa? Mantenha a excelência. Você está cuidando dos seus filhos? Mantenha a excelência. Porque o Senhor está vendo o teu trabalho. O Senhor está vendo ainda o teu esforço. Ainda que ninguém esteja vendo, Deus está. E acredite, querido, é suficiente. Amém? Eu vou orar por você. Eu já me estendi neste devocional, mas eu creio que foi bênção. Aquilo que eu não consegui transmitir aos irmãos, eu creio que o Espírito Santo que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Ele vai ministrar nos vossos corações aquilo que for necessário, porque Ele é o nosso professor, Ele é o nosso guia. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por este momento tão especial que nós tivemos aqui na Tua presença, meu Deus. Um momento de renovo, um momento, meu Pai, de recarga espiritual. Meu Deus, quantas vezes a Tua igreja tem andado cabisbaixo. Os teus servos, meu Pai, têm andado como que derrotados. Mas em nome de Jesus, Pai, que neste dia os teus servos, eles estejam de cabeça erguida. Os teus servos estejam, meu Pai, cheios de confiança. Que o Senhor está com eles, Pai. Independente da guerra, Pai, que os teus servos estejam enfrentando. Não importa, Pai, se os inimigos são muitos e eles são só 300. Eu creio, Senhor. Eu creio que com 300 o Senhor faz a obra. Eu creio, Pai, que se o exército inimigo for muito grande e nós não tivermos poder contra eles, Pai, eu creio que enquanto os seus servos estão louvando, enquanto os seus servos estão orando, enquanto nós estamos aqui, meu Pai, compartilhando da Tua palavra, os inimigos, meu Pai, eles mesmos se confundirão. É o Teu próprio Espírito, meu Pai, que luta por nós. É o Teu próprio Espírito, meu Pai, que coloca confusão agora no inimigo, e eles começam, meu Pai, a se aniquilar, eles começam a lutar contra si mesmos, meu Pai, nós vamos vencendo e nós vamos avançando para a honra e glória do Teu nome. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!